Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nicole e eu vou dar uma aula hoje do componente curricular de Biologia com o tema Efeito Estufa melhorado, fato ou ficção. Então vamos ver o texto. O texto diz o seguinte: a energia que sustenta a maioria dos seres vivos na Terra vem da radiação do Sol. A atmosfera terrestre age como um cobertor protetor ao redor do nosso planeta, permitindo que a radiação do Sol passe absorvendo parte da energia irradiada de volta da Terra, que de outra maneira escaparia. Como resultado disso, a temperatura média da superfície da Terra é maior do que seria se não houvesse atmosfera para capturar a energia térmica. A atmosfera da Terra, portanto, tem um efeito semelhante a uma estufa, cujo vidro retém energia térmica do Sol e mantém o interior quente. Os dados indicam que a temperatura média da atmosfera da Terra aumentou significativamente no último século. Disse que o motivo para este aumento médio da temperatura é devido ao aumento do dióxido de carbono atmosférico, ou seja, o gás carbônico, o que faz com que a atmosfera retenha o calor de maneira mais eficaz. O efeito estufa é, portanto, aumentado pelo dióxido de carbono, certo? Vou mostrar isso como funciona na prática aqui no exemplo que eu preparei para vocês. Então, a gente tem aí a imagem do planeta Terra, da atmosfera terrestre, dos raios de radiação solar que entram na nossa atmosfera. Parte deles é refletida novamente para fora da atmosfera e parte dessa radiação é absorvida e reemitida em todas as direções pelos gases de efeito estufa e pelas nuvens, certo? Depois, aí no texto, fala o seguinte: André, que é estudante, fica interessado na possível relação entre a temperatura média da atmosfera terrestre e a emissão de dióxido de carbono na Terra. André encontra dois gráficos em um site do governo. Então, vejamos, a gente tem aqui esses gráficos, certo? Vamos olhar como é que é esses gráficos? O primeiro diz o seguinte: ele está representando a quantidade de dióxido de carbono por tempo. Então, a gente tem aqui desde 1960 até 1990. E aqui também, a gente tem o segundo gráfico representando o valor da temperatura média da Terra por tempo. Aqui, emissão de dióxido de carbono. E aqui a temperatura, certo? Vocês observam que o gráfico, ele vai aumentando exponencialmente o valor? Aqui, a gente ainda percebe alguma variação. Tem pontos de subida, de queda desses valores. Mas aqui, quando a gente observa a emissão de dióxido de carbono, a gente observa que houve um crescimento quase que retilíneo em relação à produção desse dióxido de carbono. Então, o que vocês acham? Vamos lá para as questões. A partir desses dois gráficos, o André conclui que o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra é devido ao aumento da emissão de dióxido de carbono. E aí a gente tem a questão número 1. O que nos gráficos dão suporte à conclusão de André? Então, acabei de comentar com vocês e comparar esses dois gráficos, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente ver? Olha lá. Vamos voltar. Vamos lá. Olha aí, novamente os dois gráficos. O André, ele acha, né, que o aumento da temperatura da Terra é devido ao aumento da emissão de dióxido de carbono. O que é que nesse gráfico aqui faz o André chegar a essa conclusão? E aí a gente tem a questão número 2. Outra estudante, Joana, discorda da conclusão de André após comparar os dois gráficos. E aí, dê um exemplo de uma parte dos gráficos que não dá suporte à conclusão de André e explique a sua resposta. O que você acha? Existe alguma parte do gráfico, comparando os dois gráficos, que não dão suporte à conclusão do André? Se você parar
para observar e para comparar esses dois gráficos, você percebe que aqui no começo e aqui a gente ainda teve alguma estabilidade e alguma variação, certo? Pode ser que isso tenha confundido um pouco a cabeça da Joana, acredito eu. Mas escrevam aí o que vocês acham e expliquem a resposta de vocês depois disso, tá? Aí a gente tem também, aqui para finalizar, um outro gráfico que eu trouxe para vocês. Esse gráfico, ele mostra em comparação de anos como as temperaturas mundiais foram variando de acordo com o passar dos anos. Então aqui em azul a gente tem os anos mais frios. Aqui no meio, em cinza, a gente tem anos que as temperaturas foram mais estáveis. E aqui em cima a gente tem algumas linhas onde os anos representam que as temperaturas estiveram mais quentes do que nunca, certo? Então aqui, através desse gráfico, você também percebe que a partir do passar dos anos, realmente as temperaturas começaram a aumentar. E o que causou isso? Se você voltar naquele gráfico que eu mostrei, provavelmente você vai ver que ali, em torno de 1950, a gente teve a Revolução Industrial. Então a gente teve muitas fábricas produzindo muitas coisas ao mesmo tempo e sem parar. Então o dióxido de carbono emitido na Terra o tempo todo, desde aquela época e até hoje, só continua a aumentar, certo? É isso. Muito obrigada.